Eu queria contribuir um pouco com este programa que está acontecendo, o programa a respeito que se esta geração pode ver toda esta bênção, se esta geração viveu para ver todo este amor, esta tremenda glória do Senhor, a nuvem de Yahweh vindo todo o caminho desde o céu para visitar esta geração. E o comando para o céu abrir e o céu obedece. Então, quero dizer, tem havido tanto ao qual esta geração tem sido exposta em termos daquilo que você precisa para ter fé. E é por isso que eu também quero ter uma chance de contribuir com esta discussão, porque esta geração tem sido abençoada com mega visitações bíblicas. E no processo você vê, os aleijados estão andando à direita e à esquerda. Quase todos os dias há um sério, realmente um milagre muito, muito sério. Como hoje nós tivemos este milagre espantoso da mulher com aquele enorme tumor no abdômen. E o abdômen dela estava totalmente inchado. Se você olhasse para ela, você não soubesse do que é que ela estava sofrendo. Na verdade, você pensaria que ela estava esperando um bebê. Pensaria que ela estava grávida, esperando um bebê. Então, eu quero dizer, este é um tempo tal na história da igreja, uma hora tão poderosa na história da igreja. E o Senhor demonstrou tanto. O Senhor tem realmente falado tanto com esta geração. Ele tem sido capaz de alcançá-los. O Senhor tem vindo abertamente para chamar esta geração para vir para o reino do céu. Então, esta é a pergunta que tem sido feita neste programa hoje, que é muito válida. Será que nós poderemos ver tudo isso e ainda assim acabar no inferno? E nós sabemos que a descrição do inferno, como vimos nestes últimos dias, o Senhor Deus Todo-Poderoso permitiu que os seus servos fossem mais profundamente na exposição do terror do inferno, que o inferno não é uma brincadeira. E eu queria usar esta mesma plataforma para poder trazer para vocês de que sim, é verdade. A pergunta que é feita, será que você pode ver tudo isso e ainda assim acabar no inferno, no tormento eterno, no juízo eterno? E esta pergunta é válida porque o Senhor apresentou tudo o que Ele precisa apresentar para poder nos atrair para o seu reino. O Senhor Todo-Poderoso, Ele apresentou para nós tudo que é necessário para a alma ser salva para o reino do céu. Há um caso de uma parábola. Você vê a parábola do homem rico e do Lázaro, onde ele diz que havia um homem rico. Livro de Lucas 16, do 19 ao 21, ele diz: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia em luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ansiava comer o que caía da mesa do rico. Mas em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Então ele diz que naquele tempo chegou o dia quando o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Então ele diz, e o homem rico também morreu. Então uma coisa que vem muito claramente é que todas as pessoas têm que morrer. Se você não for arrebatado antes de você morrer, todas as pessoas morrem. Então está determinado ao homem morrer.
para viver e então morrer. Há um momento determinado para a morte. Então, o homem rico também morreu e foi enterrado. Então, no lugar onde ele estava em tormento, ele olhou para cima e viu Abraão lá longe com Lázaro ao seu lado. Então, ele o chamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou em grande agonia neste fogo. Eu estou em grande tormento, grande agonia neste fogo. Versículo 5, Abraão responde: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Mas agora ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo permanente, intransponível que foi colocado, para que, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Então ele respondeu: Então eu te peço, Pai, envia Lázaro à minha família, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Então Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas lá, que eles os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Então ele diz: se eles não podem ouvir, se eles não ouvirem a Moisés e aos profetas, eles tampouco se deixarão convencer, ainda que alguém dentre os mortos ressuscite. Ainda que alguém se ressuscite dos mortos e vá até eles. Então isso é muito poderoso, povo abençoado. O Senhor está essencialmente dizendo que há uma grande mentira acontecendo na terra aqui agora. Há pessoas que estão mentindo, elas vêm abertamente e elas estão dizendo que, veja, nós não cremos em Deus, nós somos ateus. Nós não nos importamos a respeito de Cristo, não nos importamos com o Senhor, nós somos ateus. Esta é a primeira maior mentira. Por quê? Porque assim que eles chegam no inferno, o inferno está cheio de crentes. Neste texto você pode ver que todos os que estão no inferno, essencialmente, eles acabam crendo em Cristo Jesus. O inferno é o lugar onde as pessoas oram. Ele estava orando, pedindo misericórdia, ele estava pedindo graça. No inferno, todos eles creem no Evangelho. É por isso que ele diz: por favor, será que o Senhor, que Abraão pode enviar Lázaro para falar com a minha família, os meus 5 irmãos? E então o Evangelho vai salvá-los e eles não vão acabar aqui. Então ninguém nunca deve mentir para vocês que enquanto eles estão aqui eles não creem. O Senhor criou cada homem com a capacidade para reconhecer o seu Criador e para ser capaz de responder ao seu chamado para a salvação. Então é impressionante que quando eles chegam ao inferno, todos estão lá no inferno orando e pedindo misericórdia e piedade. Então, por que eles alegam aqui que eles não creem em Cristo, não creem em Deus, eles são ateus? Mas então você vê aqui: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, tenha graça de que eu ache graça. Então, no inferno, verdade, é verdade. No inferno está cheio de pessoas que estão ocupadas orando e procurando misericórdia, mas infelizmente para eles, o tempo para buscar misericórdia e graça terá passado. E é por isso que neste programa que eu quero, com o qual eu quero contribuir, o que ressalta muito claramente é que o Senhor fez a sua parte. O Senhor apresentou evidência suficiente para esta geração entrar no reino da glória.
Eu chamei a nuvem de Deus Pai, a nuvem que somente apareceu no deserto. Eu tenho grandes detalhes a respeito do que ela fez no deserto. E para Ele vir no meio de vocês, Deus, Ele está dizendo que vocês são um povo abençoado, vocês adoram um Deus que vocês conhecem. Outras pessoas adoram um Deus que não conhecem, mas para vocês, Jeová desceu. Ele veio até vocês, Ele repousou sobre a tenda, Ele me coroou aqui no topo da tenda onde eu estava pregando. Então, você realmente adora o Deus que você conhece. Outras religiões adoram o Deus que eles não conhecem, porque Jeová veio na sua densa e escura nuvem da sua glória que conduziu seu povo especial para a terra prometida. Eu tenho muitos detalhes a respeito desta missão. Então, aqui você vê no livro de Lucas que quando as pessoas entram no inferno, eles começam a orar por misericórdia. Mas então, por que você não ora aqui, enquanto você pode achar Cristo aqui? Os aleijados estão andando, a nuvem de Deus veio, eu comandei o céu para abrir várias vezes. O Senhor demonstrou as minhas marcas abertamente em lugar aberto. Ninguém pode dizer que era oculto, eu não podia ver. Então todos viram a bondade de Deus, aleijados estão andando, cegos estão enxergando, mudos falando. E é por isso que a pergunta que está agora neste programa hoje é uma pergunta relevante. Será que esta geração vai ver todas estas maravilhas e milagres e vão acabar no inferno? Esta será uma tragédia tão grande. Se você ver no livro de Mateus, eu vou ler Mateus capítulo 7, ele diz o seguinte. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, ele diz: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Isto te diz muito claramente que Deus nunca empurra as pessoas para o inferno. As pessoas mesmas se lançam no inferno. É você mesmo quem pode se empurrar para o inferno. O Senhor abriu uma tremenda porta da graça para entrar no reino da glória. Ele diz: peça e te será dado. Busque e você encontrará. Batam e a porta lhes será aberta. Deus abriu a porta para que vocês possam entrar no reino da glória. O Senhor fez um tremendo trabalho. Ele enviou Cristo para a cruz. Cristo morreu e conquistou para vocês vida eterna. Então está aberto para todos os povos, raças, todos os grupos étnicos, não importa qual grupo, se é uma nação desenvolvida ou não, está aberto para todos. Então o Senhor está simplesmente dizendo que o inferno é sua escolha. Se você for para o inferno, é por causa da sua escolha pessoal. Deus nunca empurra as pessoas para o inferno. Isso é o que Ele está dizendo aqui. Nunca. Ele nunca empurra ninguém para o inferno. Então Lucas capítulo 19 é a mesma coisa. Em Lucas 19, ele diz o seguinte no versículo 10. Lucas 19, 10, ele diz: pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então, Ele veio para vocês. Então, se alguém acabar no inferno, foi por escolha própria. Ele está dizendo que Deus nunca forçou ninguém para ir para o inferno. Ir para o inferno é a sua própria escolha. É sua própria escolha, porque o Senhor, pelo contrário, Ele abriu a vida eterna para todos, todos. A terra inteira e toda a humanidade, Ele abriu para eles o reino dos céus. Todos os povos podem literalmente entrar no reino da glória. E é por isso que este lugar onde a Bíblia diz que muitas pessoas escolhem o caminho largo que conduz para a destruição e inferno, e apenas pouquíssimos estão andando no caminho estreito.
Então, isso não faz sentido. Quando Deus abriu uma graça tão tremenda para todos, e é por isso que o Senhor está deixando muito claro hoje que o inferno, se você acabar no inferno, vai ser pela sua própria escolha, porque o desejo e o anseio do Senhor é que você não acabe no inferno. Se você olhar o livro de Ezequiel, se você abrir em Ezequiel, capítulo 33, 11, ele diz: diga-lhes, juro pela minha vida, declara o soberano Senhor, que eu não tenho prazer na morte dos ímpios, mas antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus maus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Por que vocês devem morrer, ó nação de Israel? Então, novamente, o Senhor veio muito claramente que com toda esta evidência que você vê hoje, os aleijados andando, os mudos falando, Cynthia Wanjiku agora está na Universidade Kenyatta. Você está vendo a nuvem de Deus, você está dançando com a chuva, o céu está sendo comandado para abrir e você está dançando, as estrelas de nêutrons colidiram. Com tudo isso, será que você ainda vai acabar no inferno? E é por isso que Deus nunca leva ninguém para o inferno. O anseio dele, ele diz, ele não tem nenhum prazer na morte do ímpio, ele não tem prazer que o ímpio pereça no inferno, mas ele prefere que eles se arrependam, se apartem do pecado e vivam. Será que você vai ver todos estes aleijados andando 2 dias, 2 aleijados por dia, 3 aleijados? Se você olhar, inclusive na Austrália, se você olhar o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, eu vou ler 14 e 15, ele diz o seguinte, ele diz, do versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange, porque nós somos convencidos de que um morreu por todos, portanto todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivam não mais vivam para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou novamente. Então ele diz, Cristo morreu por todos, por que você deveria ir para o inferno? Por que você deveria acabar no inferno? Se você ver o livro de Tito, capítulo 2, o Senhor vem muito claramente a partir do versículo 11. Ele diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e às cobiças, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Novamente, um outro momento, uma outra ocasião na qual o Senhor está dizendo que não é o desejo dele que alguém vá para o inferno, porque ele já disponibilizou a salvação da graça de Deus que apareceu para nós, para oferecer salvação a todas as pessoas. Então, por que você iria para o inferno? Então, é por isso que hoje a minha submissão aqui é que se alguém entrar no inferno vai ser porque a pessoa mesmo escolheu. E nós vimos no livro de Lucas 16 que quando eles chegam no inferno, eles agora creem no Evangelho. Ele diz, pai Abraão, será que o Senhor poderia enviar alguém para avisar minha família para crer no Evangelho e não acabar aqui? Então agora no inferno, eles creem no Evangelho, agora eles creem em Cristo. O inferno está cheio de crentes em Cristo e eles estão ocupados orando, pai Abraão, tem misericórdia de mim, tem a graça de mim. Então é uma coisa tremenda que eles começam a orar no inferno quando poderiam começar a orar aqui e entrar no céu. E você nunca o ouve pedindo, pai Abraão, me tira daqui, porque ele sabe que todos aqueles que entram no inferno é um caminho de mão única, é um juízo permanente. Então ele diz que há uma separação, há um abismo. Então, você
Você vê eles lamentando. O inferno é um lugar para se lamentar, porque eles desperdiçaram a hora para o Evangelho. Quando o Evangelho veio até eles não ouviram. Então ele diz, por favor, fala para os meus irmãos ouvirem. Eu não ouvi, mas manda eles ouvirem. Então você vê que o inferno está cheio de pessoas, todos estão lamentando. Por que eles não creram no Evangelho? Então eu queria contribuir um pouco nesta noite, neste programa, com esta pergunta esmagadora. Será que vocês vão ver todas estas maravilhas, os aleijados andando e ainda assim acabar no inferno? Obrigado por me dar uma oportunidade de contribuir no seu programa. Que o Senhor o abençoe. Obrigado.